Meus irmãos, bendito seja o nosso Deus, segundo a sua muita bondade, nos deu uma viva esperança. Glória eterna, vida eterna, alegria de viver para Ele. Bendito seja o nosso Senhor, que nos dá o privilégio de vir adorá-lo, sermos instruídos, ensinados por Ele. Mais uma vez eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias nessa noite, agora para a pregação, e dessa vez na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 19. Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 19. Convido os irmãos que podem se colocar em pé para a leitura da palavra. Eu lerei, os irmãos acompanhem a leitura do texto de Filipenses 4, 10 a 19. Meus irmãos, o texto diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, rogando as bênçãos do Senhor, a iluminação do Espírito Santo. Nosso Deus e Pai, Deus glorioso, Deus bendito, soberano, Senhor dos céus e da terra, nós te agradecemos por mais um domingo, dia do Senhor, e pelo privilégio, a grande bênção de poder cantar junto com a igreja, ler a Tua palavra junto com o Teu povo, nos dirigir a Ti em Jesus Cristo, em oração, com gratidão, com súplicas, com louvor em nossos lábios, adorando, bendizendo, exaltando o nosso Senhor. Te agradecemos, ó Deus bondoso, também pela oportunidade de ouvir a pregação da Tua palavra, e suplicamos que o Senhor abençoe a mim, na entrega, ó Deus, do sermão, na proclamação do Evangelho, a todos os fiéis pastores que pregam a Tua palavra nessa noite, nesse dia. Nós pedimos que o Senhor nos dê graça e que, por meio de nós, o Teu Evangelho chegue a muitos,
muitos sejam chamados ao arrependimento e à fé, muitos sejam, ó Deus, consolados, fortalecidos, encorajados, animados, reavivados pela Tua bendita palavra. Seja o Senhor gracioso para conosco, nos abençoe. Ao ouvir agora a pregação da Tua palavra, é o que nós te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós chegamos ao final da carta de Paulo aos Filipenses, e é claro, ainda teremos 1, 2 ou 3 sermões nessa carta, até o final. Mas aqui Paulo chegou ao final da sua carta, e nós devemos lembrar sempre do assunto principal dessa carta, que é a alegria. Alegria no Senhor, a vida de alegria no Senhor. Não uma alegria que nós possamos produzir, induzir, ou induzirmos, ou sermos induzidos, mas a alegria que o crente tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A alegria de estar em Cristo, da comunhão com Cristo. A alegria proporcionada a nós pela graça da salvação, a misericórdia do Senhor, que nos deu vida mediante o seu Filho Jesus Cristo. A alegria que nós sentimos em razão da certeza da salvação. Certeza de que somos filhos de Deus e aquele que começou a boa obra da graça em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alegria de contribuir, como os irmãos lá de Filipos, com o Evangelho, com a pregação, com a evangelização do mundo e o avanço do Evangelho no mundo, tal como, mais uma vez digo, os irmãos de Filipos fizeram ao sustentar o apóstolo Paulo, não só uma vez, mas mais de uma vez, provendo para o apóstolo Paulo o sustento necessário para que ele pudesse continuar pregando o evangelho do Senhor. Nós temos essa alegria em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alegria que, como nós pais e mães sentimos ao ver avós também, nossos filhos, netos crescendo, desenvolvendo, amadurecendo, como meninos e meninas, homens, mulheres, também temos alegria em crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador de Jesus Cristo, a crescer no discernimento, em produzir frutos de justiça mediante Jesus Cristo e para a glória e louvor de Deus. A alegria de confiar na providência de Deus, tal como o apóstolo Paulo, que em circunstâncias difíceis escreveu essa carta, na qual temos muitas vezes a palavra gozo, alegria, satisfação, providência, ou melhor dizendo, contentamento. Não temos nessa carta a palavra providência, mas a ideia da providência de Deus na vida do crente aqui está por meio do evangelho, da graça, do sustento, da bondade do Senhor, que sustenta o crente em Cristo Jesus e ao longo da vida na providência para o dia a dia. Como Paulo nos diz no testemunho que deu no texto que lemos a respeito do cuidado do Senhor para com ele, por meio dos irmãos de Filipos, que ele fora sustentado e ajudado por esses irmãos. Nós temos alegria, meus irmãos, na providência de Deus, na alegria em viver para a glória de Deus e até morrer para a glória de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A alegria de viver aqui como cidadãos do céu, esperando a pátria celestial, esperando novos céus e nova terra. Nós vivemos nesse mundo por modo digno do Evangelho de Cristo ou como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, que é, de fato, o que Paulo diz no capítulo 2 dessa carta aos Filipenses, ou no capítulo 1 também. A alegria de viver em comunhão com os santos, com a igreja do Senhor, em unidade cristã, como num domingo, como hoje, adorando, exaltando o nosso Senhor,
nós temos, meus irmãos, essa verdadeira alegria que nos foi dada pela graça do nosso Senhor. A alegria de imitar a Cristo, nosso Senhor, a sua humildade, a sua abnegação, o seu amor. A alegria de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, o que significa também crescer espiritualmente diante do Senhor, crescer na fé, crescer na graça. Quão alegre é quando, meus irmãos, crescemos e damos frutos bons, frutos dignos do Senhor. A alegria de brilhar como luzeiros no mundo, testemunhos do Evangelho, em meio a uma geração pervertida e corrupta, nós brilhamos como luz nesse mundo, como luzeiros no mundo, e temos essa gloriosa, maravilhosa, santa alegria de espalhar a luz do Evangelho nesse mundo. Nós sim, que antes não éramos povo de Deus, mas fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós que vivíamos nas trevas do pecado, agora podemos brilhar como luz nesse mundo. Quanta alegria há no nosso coração, meus irmãos, quando podemos dar testemunho do Evangelho de Cristo. A alegria de fazer parte do círculo de irmãos crentes fiéis, como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito. Os irmãos lembram desses servos do Senhor? Paulo, o autor dessa carta, o fundador da igreja lá em Filipos. A alegria de fazer parte da comunhão de irmãos, como Timóteo, que foi um cooperador do apóstolo Paulo, um evangelista, um pregador e, finalmente, um pastor a quem Paulo podia confiar a missão de encorajar os crentes em Cristo Jesus, como o enviou para fazê-lo na cidade de Filipos, quando ele lá não podia estar. Alegria, meus irmãos, de ser povo de Deus, de adorá-lo, de glorificá-lo. Alegria da regeneração, da nova vida, da justificação, do perdão dos nossos pecados e da nossa reconciliação com Deus em Cristo Jesus. Alegria de perseverar na fé. Nós vivemos perseverando na fé, crendo e permanecendo na fé em Cristo Jesus. Não há, meus irmãos, alegria tão gloriosa e grandiosa como por todos esses fatos tão maravilhosos da salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus. A alegria que temos de viver esperando a nossa pátria celestial, a plena libertação de todas as consequências do pecado na segunda vinda de Cristo. Ora, meus irmãos, como não dizer que a vida cristã é alegre? Como não dizer, como Paulo nos ensina nessa carta, que a vida em Cristo é uma vida de alegria no Senhor. E assim, nós chegamos ao final dessa carta, onde mais uma vez o apóstolo Paulo fala da sua alegria e contentamento no Senhor. Mesmo depois de estar já na parte final, Paulo ainda tem a dizer sobre a alegria, especialmente em gratidão a respeito por causa do cuidado que os irmãos da igreja de Filipos tinham por ele e demonstrando a sua completa dependência da providência do Senhor. Isso Paulo faz nos versículos 10 até o versículo 20. Nós vamos então considerar essa nota de agradecimento do apóstolo Paulo, esse testemunho de gratidão do apóstolo Paulo. E aqui, meus irmãos, aprender sobre a alegria de viver contente e confiando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sobre esse assunto, sobre esse tema que Paulo trata aqui no seu testemunho, nós vamos salientar 3 pontos principais. O primeiro deles, contentamento em Cristo Jesus, considerando, olhando os versículos 10 a 12. O segundo, a segurança em Cristo Jesus, olhando para o versículo 13, que é um dos versículos mais conhecidos dessa carta. E o terceiro, a gratidão pela providência de Deus em Cristo, considerando então os versículos 14 a 19. Em Cristo nós podemos viver alegre.
Em Cristo nós podemos viver contentes. Em Cristo, meus irmãos, nós podemos viver seguros. Nós estamos seguros. E Paulo nos diz isso nessa parte da carta, onde ele agradece aos irmãos de Filipos pelas ofertas que lhes enviaram, sustentando, sendo a mão do Senhor, o instrumento do Senhor para providenciar o sustento necessário ao apóstolo Paulo. Então, seguindo o texto, vamos conversar considerando o contentamento em Cristo, olhando os versículos 10 a 12, onde Paulo diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Meus irmãos, mais uma vez é necessário lembrar o contexto no qual estava o apóstolo Paulo no momento em que ele escreveu a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses e a pequena carta a Filemon, que de fato era um membro da igreja de Colossos. Essas cartas são conhecidas como cartas da prisão, porque o apóstolo Paulo estava preso nessa circunstância, não porque tivesse cometido algum crime, dolo ou mal, não porque tivesse infringido a lei, mas porque era um homem fiel, crente, pregador do evangelho, em razão da sua fidelidade a Deus e do seu testemunho do evangelho, é que o apóstolo Paulo estava preso naquela ocasião, e os irmãos de Filipos enviaram provavelmente um oficial da igreja, chamado Epafrodito, talvez um presbítero, talvez um diácono da igreja, que deslocou-se de Filipos até Roma, onde Paulo provavelmente estava preso, para levar até Paulo uma oferta, que não sabemos o que estava nessa oferta, sustento para o apóstolo Paulo, e, sobretudo, a companhia representando a igreja. Aquele irmão levava o calor da comunhão da igreja, da comunhão dos santos, até o apóstolo Paulo. Os irmãos já sabem, desde o início da carta, que esse irmão, Epafrodito, adoeceu enquanto estava com o apóstolo Paulo, gravemente, chegando às portas da morte, e antes do tempo, Paulo o enviou de volta a Filipos, levando essa carta em gratidão aos irmãos, exortando os irmãos para que vivessem alegres no Senhor, dando notícias suas. Os irmãos estavam ali preocupados com o apóstolo Paulo, com como Paulo estaria vivendo, e Paulo escreve essa carta dizendo que ele estava alegre e contente no Senhor. Por isso que Paulo diz: eu fiquei muito alegre, sobremodo alegre, porque vocês tiveram a oportunidade de uma vez mais renovar a meu favor o vosso cuidado, tanto pela companhia de Epafrodito, como pela oferta enviada para o apóstolo Paulo daquela igreja. Antes disso, anos antes, os irmãos já tinham cooperado com o apóstolo Paulo, quando Paulo estava na região da Macedônia, na cidade de Tessalônica, para onde aqueles irmãos de Filipos, não somente uma vez, mas duas, enviaram ofertas, o bastante para o suprimento das necessidades daquele pregador da palavra do Senhor. E então, ao dizer isso, Paulo diz no versículo 11, eu estou dizendo essas coisas não em razão de pobreza ou de necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ao dizer isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina a respeito do contentamento em Cristo. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não era boa a situação do apóstolo Paulo.
a privação na qual ele estava, o cerceamento da sua liberdade, um homem ativo, pregador em todos os cantos, onde poderia ir, agora estava preso. Mas os irmãos ainda lembram do início da carta, capítulo 1, que Paulo não estava entristecido, pelo contrário, ele estava alegre, porque em razão da sua prisão, ele podia pregar o evangelho aos guardas, os guardas que estavam com ele, que o guardavam, e muitos também estavam sendo encorajados para pregar o evangelho, e isso trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo. E aqui Paulo diz: estou contente no Senhor. Tal como ele disse no início da carta, eu estou contente no Senhor. E o que é, meus irmãos, contentamento? A palavra contentamento que Paulo usa aqui significa ser autossuficiente, ou ter o suficiente. Tem o sentido de independência das circunstâncias, seja lá quais forem. Independência de circunstâncias exteriores. Faz referência a uma pessoa capaz de viver contente, independente das circunstâncias ao seu redor. E o que Paulo está dizendo não é que ele não dependia de ninguém. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas sim que ele estava plenamente seguro no fato de que a sua suficiência vinha do Senhor. A tradução "aprendi a viver contente" deveria ser melhor: sou autossuficiente em Cristo. Talvez pareceria mais arrogante. E Paulo não está sendo aqui nem um pouco arrogante, meus irmãos, porque na verdade ele está dizendo: independente de qualquer circunstância, em razão de Cristo em mim, por causa da graça de Cristo em mim, da providência de Deus e do amor de Deus por mim, eu estou contente, tenho o suficiente, que é Cristo. Por isso o versículo 13, tão conhecido e citado mais adiante, onde Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava seguro de que em Cristo tinha o suficiente. Ele vivia cada dia na dependência de Deus, sustentado pela graça de Deus, não estava ansioso de coisa alguma, porque confiava plenamente na misericórdia do Senhor. Os irmãos podem voltar os seus olhos um pouco adiante, um pouco atrás, no capítulo 4, onde Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, versículo 5, perto está o Senhor. E versículo 6, não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, oração e súplica, com ações de graças, e o Deus da paz está convosco. Deus da paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Paulo não apenas escreveu essas coisas para nós, meus irmãos, mas ele viveu essas verdades sustentado pela graça de Deus. E vamos ver então alguns exemplos de contentamento na vida de Paulo, como ele demonstrou dependência de Deus, confiança no Senhor. Por exemplo, na prisão em Filipos, na fundação da igreja de Filipos, Atos capítulo 16, os irmãos lembram que o apóstolo Paulo foi açoitado injustamente, preso, mas ele diz no versículo 25, ou melhor dizendo, Lucas registra no versículo 25 de Atos 16, que na prisão, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Tinha sido uma tarde ou um dia difícil para Paulo, de tribulação. Não fora a agenda imaginada por ele um dia antes ou na madrugada, mas um dia de tribulação e luta. Quando ao pregar o evangelho, sendo perseguido, Paulo foi açoitado em Filipos
e preso. Mas, nessa circunstância difícil, meus irmãos, Paulo e Silas estavam orando na prisão e cantando louvores a Deus, enquanto outros, ao seu redor, escutavam as canções e orações daqueles servos do Senhor. Isso é uma demonstração de contentamento em Cristo, na providência de Deus. Mas também, meus irmãos, uma outra passagem onde nós vemos contentamento, alegria no apóstolo Paulo, é 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 4 a 10, que lerei para os irmãos. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto foi uma das mais difíceis para o apóstolo Paulo, onde ele foi mais contestado, onde ele recebeu mais pessoas contestando a sua autoridade apostólica, a sua pregação, ou teve que lidar com essas pessoas e a realidade de uma igreja difícil. Mas Paulo escreve para esses irmãos: em tudo recomendo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vejam, meus irmãos, o testemunho de contentamento do apóstolo Paulo, pela graça de Deus, de como ele viveu como servo de Deus, pregador do Evangelho de Cristo, em meio a tumultos, muitos trabalhos, vigílias, tribulações, jejuns, em meio à pregação, em meio ao ensino da palavra da verdade, Paulo foi sustentado no poder de Deus. E sendo às vezes difamado ou tratado como se fosse um enganador, não o sendo, Paulo foi sustentado pela graça de Deus e podia, confiando no Senhor, viver contente em Cristo. Aqui mesmo na carta aos Filipenses, nós lemos os versículos 4 a 7 do capítulo 4, onde Paulo fala, exortando aos irmãos a respeito do contentamento que nós devemos ter em Cristo. E dessa maneira, meus irmãos, Paulo estava reproduzindo, como disse aos irmãos quando preguei nessa passagem, o ensino do Senhor Jesus Cristo, por exemplo, em Mateus, no capítulo 6, versículos 33 a 34. Nos lembram dessa passagem, onde o nosso Senhor Jesus Cristo encoraja os seus discípulos, dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 25. Quanto ao que haveis de comer, beber, nem quanto ao que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. E qual de vós, por ansioso, preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Qual de vós pode acrescentar algo à sua história ou ao seu tamanho, seja lá que interpretação? Há entre os comentaristas uma certa dúvida quanto à interpretação dessa passagem, Mateus 6, 27, se diz respeito a tamanho ou algo à sua própria vida, ao andamento da sua vida. Seja como for, nem ao andamento da nossa vida,
nem a nossa estatura, meus irmãos, nós não podemos acrescentar algo que Deus não tenha soberanamente planejado, dentro do seu tempo, dentro da sua providência. E é isso que Cristo está dizendo. E então, por que andais ansiosos quanto a vestuário? Considerem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Não vos inquieteis, diz o Senhor, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Ora, os gentios, as gentes, aqui gentios significa os que não tinham Cristo, as gentes sem Cristo, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando vocês lerem o capítulo 6 de Mateus, procurem grifar ou anotar a palavra Pai Celeste. Ela aparece várias vezes nessa passagem. O sustento, o cuidado, a misericórdia, o amor, a providência de Deus por nós é, meus irmãos, reproduzida pelo apóstolo Paulo na sua vida e na sua carta, quando Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, orações e súplicas com ações de graças. Paulo vivia sustentado pela graça de Deus essas verdades. Portanto, meus irmãos, olhando o testemunho de Paulo, as passagens que lemos, ter contentamento é ter alegria de confiar inteiramente no Senhor, em todas as circunstâncias, nem sempre fácil. Às vezes, de tamanha tribulação, de dores e de aflições, de privação, como era o caso de Paulo, quando escreveu essa carta. Mas, confiando na providência do Senhor, nós podemos alegrar-nos, sobremodo nele. E isso é contentamento, o confiar em Deus, na providência de Deus, no governo santo, justo, bom do nosso Senhor. Contentamento é não deixar-nos conduzir, é não sermos conduzidos pelas circunstâncias do dia a dia. Veja que Paulo diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Poderíamos dizer que Paulo estava sobre toda e qualquer situação, por confiar na soberania providente do Senhor. E, meus irmãos, porque Paulo pôde viver contente? Note como ele expressa isso ao falar das suas lutas, sem estar abatido, na nossa tradução ao meio da revista atualizada, sem ser humilhado, e sem também ter abundância, ser honrado, na nossa tradução. Sem estar abatido ou ter abundância. Tenho experiência de fartura, como também de ter fome. Aprendi tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Não é que Paulo, meus irmãos, fosse uma espécie de masoquista, que gostasse de sofrer. Nós não queremos sofrer. Necessitamos, tantas vezes. Mas a questão aqui, meus irmãos, é que Paulo está dizendo, aprendi pela graça de Deus, e a palavra aprendi aqui é como de um discípulo que foi ensinado e ao passar pelas diversas experiências ao lado do seu mestre, recebeu instrução e assimilou o ensino e agora pode vivê-lo ele mesmo. E é isso que Paulo diz. Aprendi a viver contente por confiar no governo soberano e providente do Senhor. Depois da conversão de Paulo na estrada de Damasco, ele passou a confiar, e aí sim, inteiramente, na direção de Deus para a sua vida, na providência de Deus para a sua vida. Paulo passou a depender de Deus na medida, e muito mais, na medida em que ele cresceu espiritualmente. E amadureceu na fé e em sua comunhão com Cristo. De tal maneira, meus irmãos, que é nessa carta que lemos no início, vindo
de Deus por meio de Paulo, Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E no final da carta, versículo 13 do capítulo 4, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pela graça de Deus, Paulo aprendeu como viver contente ou independente de qualquer circunstância, por confiar no Senhor, por crer no Senhor, por crer na soberania do Senhor. De maneira que ele diz no versículo 10, alegrei-me no Senhor, sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deus permitiu que Paulo atravessasse momentos de abatimento, mas também de honra. Deus permitiu que Paulo tivesse tempo de fartura, mas também de escassez. E em tudo isso, meus irmãos, em todos esses momentos, Paulo sabia que Deus estava sustentando sua vida, guardando sua vida. Por isso, naquelas circunstâncias, sustentado pela graça de Deus e confiando nele, Paulo se manteve firme, sempre dependendo da misericórdia do Senhor. Deus nos salvou soberanamente. Aquele que começou a boa obra da graça em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Deus nos sustenta, meus irmãos, ao longo do caminho, nesse deserto de dor, de lágrimas, tantas vezes. Deus nos guarda até chegarmos à pátria celestial. E assim como Paulo, nós aprendemos, ou podemos aprender a viver contentes. E como aprendemos a viver contentes? Com o Senhor, como fez Paulo, com seu mestre, na sua palavra, lendo, crendo, obedecendo as Escrituras, preservando a palavra da vida, como Paulo diz no capítulo 2, versículo 16, e sustentados pela misericórdia do Senhor. Nós aprendemos, melhor dizendo, a viver contentes, quando dependemos do Senhor e dobramos os nossos joelhos e oramos a Ele, suplicando com gratidão em nossos corações, como Paulo diz nos versículos 6 e 7 do capítulo 4. Nós aprendemos, meus irmãos, a viver contentes, tal como Paulo, na medida em que crescemos em comunhão com Cristo ou crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa, portanto, é uma das boas, maravilhosas lições dessa passagem, o contentamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas há uma segunda lição de Paulo no seu testemunho de gratidão pelo socorro, ajuda dos irmãos de Filipos, sendo eles instrumentos da providência de Deus. Ainda ligado à questão do contentamento, mas Paulo nos fala da segurança em Cristo. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, meus irmãos, Paulo aqui está falando da sua segurança em Cristo, ou da sua convicção de que o Senhor estava cuidando dele, de que o Senhor o fortalecia. Por isso, Paulo pode dizer, posso todas as coisas. Algumas traduções têm em Cristo, apesar de não ter no original, mas de fato é em Cristo, e é isso que Paulo está dizendo, que me fortalece. Essa expressão, tudo posso, significa sou forte em Cristo, sou capaz em Cristo, tenho poder em Cristo. Isso, mais uma vez, meus irmãos, não é uma expressão jactanciosa de Paulo, arrogante de Paulo,
não baseada na força do homem por si mesmo, buscando glória para si mesmo. Pelo contrário, Paulo está falando, mais uma vez, da sua plena confiança em Deus e no poder de Deus. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, considerando os versículos precedentes, posso viver contente em todas as circunstâncias, porque o Senhor Jesus Cristo me fortalece. Cristo me fortalece, ou me capacita, me enche de vigor, me enche de forças. Ele me faz forte nele mesmo. Ele é a fonte da minha vida, fé, perseverança. De maneira que a glória aqui não é para o apóstolo Paulo, meus irmãos. Ainda que o testemunho seja de Paulo, e a respeito da sua experiência de contentamento, segurança e alegria em Cristo. A fonte desse contentamento, a fonte dessa alegria, como os irmãos podem lembrar da introdução do nosso sermão e de toda essa carta, não era Paulo, mas Cristo. Não vinha do próprio apóstolo Paulo o vigor, a disposição, a alegria de, numa prisão, estar contente. Não vinha do apóstolo Paulo a alegria de proclamar o evangelho em meio a circunstâncias difíceis. Nós podemos imaginar alguém numa prisão. A própria preocupação dos irmãos de Filipos demonstra para nós que Paulo estava passando por alguma privação ou necessidade, melhor dizendo. Prisão já é privação. O fato dos irmãos enviarem Epafrodito até Paulo mostra para nós que aquele irmão, como nós, sofria pela necessidade da companhia de outros irmãos, da alegria de outros irmãos, do calor de outros irmãos, pela falta da comunhão da igreja, dos santos em Cristo. Pensem nos seus irmãos doentes, hospitalizados, que não podem vir à igreja há um longo tempo. Paulo estava desse modo, meus irmãos, e ele sofria também por isso. Mas como esse homem pode escrever uma carta sobre a alegria cristã, onde, mais uma vez, Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Aliás, Paulo diz, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, é segurança dizer essas coisas. Ora, Paulo não está falando de alegria produzida por ele mesmo, mas alegria do Senhor. A sua segurança, a sua fortaleza, a sua fé não estava nele mesmo. Não era fé na fé, mas fé no Senhor, no cuidado, no poder soberano do Senhor. E isso dava a Paulo coragem e segurança para viver todas as circunstâncias e necessidades. Podemos lembrar aqui as palavras do profeta Isaías, em Isaías 40, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele, Deus, o Deus Criador, o Deus soberano, que não se cansa, que não se fadiga, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mesmo jovem, e é esse o tempo da nossa vida onde temos mais vigor físico. Mesmo jovens se cansam, se fadigam. Os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Paulo sabia disso, meus irmãos.
Essas palavras que citei do profeta Isaías foram ditas a Israel em meio à promessa da vinda de Cristo. Quando Israel estava enfraquecendo-se cada vez mais, distanciando-se de Cristo, diferente de Paulo, tentando viver independente de Cristo. Ora, meus irmãos, o fato de Paulo dizer: posso viver contente ou independente de todas as circunstâncias, é exatamente porque ele dependia de Cristo. Enquanto Israel, 8 séculos antes, mais ou menos, de Paulo escrever essa carta, na citação que fiz do profeta Isaías, estava tentando viver independente do Senhor. Isso os fez enfraquecidos, fracos. Foram levados cativos. E aqui o profeta Isaías está falando a eles da promessa daquele que viria para fortalecer o seu povo. É em Cristo que nós somos levantados da morte para a vida. É em Cristo que nós somos tirados de um estado de degradação, de condenação, de morte, e trazidos a uma vida abundante, forte, alegre, gloriosa. E uma vez chamados à fé, como Paulo foi na estrada de Damasco, e não era um homem que não conhecesse as Escrituras Sagradas. Paulo conhecia, meus irmãos, mas até então ele confiava em si mesmo, nas obras da sua própria mão, da sua carne. Confiava que por meio das suas obras poderia ser salvo, justificado e reconciliado com Deus. Mas quando Cristo o alcançou, quando ele pôde, pela graça de Deus, compreender que somente em Cristo, em razão da justiça perfeita de Cristo, sua obediência, seu sacrifício na cruz, ele poderia ser salvo. Paulo diz: deixei todas essas coisas, abandonei todas essas coisas e as considerei como refúgio, como nada, para ganhar a Cristo e ser achado nele, e fortalecido nele. E agora então Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não é Paulo, é Cristo, meus irmãos. Não somos nós, mas Cristo. A segurança do cristão, como a de Paulo, a certeza, a convicção, em tempos de bonança, quando a viagem vai bem. Houve um período em que eu viajei bastante de barco, nos nossos pequenos rios. Mas mesmo nesse pequeno rio Guamá, aqui, Baía do Guajará, lá para o lado de setembro, novembro, outubro, tem bastante ventania. E barcos pequenos podem pular nas ondas. Às vezes a viagem vai bem e tranquila, mas às vezes nós somos tirados do nosso conforto. Então as ondas começam a levantar. Poderíamos esperar que um homem como o apóstolo Paulo fosse mantido livre, para que ele pudesse pregar o evangelho de maneira mais livre, e que o evangelho pudesse progredir por meio do maior pregador do seu tempo. Mas quis Deus privá-lo da sua liberdade, para que outros na prisão ouvissem o evangelho. Paulo pôde compreender isso. Não porque fosse um homem inteligente e capaz, tivesse um raciocínio capaz de dizer tudo bem, ou um temperamento capaz de suportar grandes provas. Mas, sobretudo, meus irmãos, antes de tudo, porque Paulo sabia que Deus o fortalecia, Cristo o fortalecia, que Deus o guardava. E por isso, então, Paulo pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Há uma terceira lição de Paulo nessa passagem para nós, do Senhor pela vida de Paulo nessa passagem, versículos 14 a 19, que é a gratidão pela providência de Deus em Cristo Jesus. Nós não temos a palavra providência nesse texto ou nessa carta, ou a frase providência de Deus, mas uma das lições que nós podemos aprender, meus irmãos, a respeito da vida de Paulo, do contentamento e alegria daquele irmão, era a sua confiança, como já venho dizendo, na providência de Deus. O que é a providência de Deus? Eu vou usar como definição a resposta à pergunta 27 do Catecismo de Heidelberg, que é a providência de Deus. É a força todo-poderosa e presente com que Deus, pela sua mão, sustenta e governa o céu, a terra e todas as criaturas. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paternal. Os nossos documentos, período da Reforma, temos várias confissões e catecismos. E esse é um deles, o Catecismo de Heidelberg. E para mim essa é uma das melhores definições da providência de Deus nesses documentos do período da Reforma. A providência de Deus, meus irmãos, é o seu governo soberano, a força todo-poderosa de Deus. Mas como bem diz o Catecismo de Heidelberg, a força todo-poderosa e presente de Deus, com que Ele, pela sua mão, sustenta todas as coisas. Governa o céu, governa a terra, governa todas as criaturas. E assim todas as coisas, mesmo as ervas do campo, as plantas, a chuva, a seca, anos que são frutíferos ou que são infrutíferos. Comida e bebida, saúde, doença, riqueza, pobreza, todas as coisas não nos sobrevêm, meus irmãos, por acaso, mas da mão paternal de Deus, do cuidado paternal de Deus. A igreja de Filipos agiu para ajudar o apóstolo Paulo. Foi a mão de Deus para isso. Tomou parte nas lutas de Paulo, demonstrando comunhão cristã, enviando ajuda para socorrer Paulo em suas tribulações. Por isso que Paulo diz, fizestes bem, versículos 14 a 16, associando-vos na minha tribulação, somando comigo, juntando-vos a mim na minha tribulação. Veja que Paulo usa essa palavra aqui em outras das suas cartas. Tribulação é luta, dificuldade, é problema. E Paulo diz aos irmãos de Filipos, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Como disse na introdução, desde o começo, quando Paulo chegou na Macedônia, a região onde ficava a cidade de Filipos, e mesmo depois que Paulo foi para a Acaia, região vizinha da Macedônia, Paulo saiu de Filipos, foi para a região da Acaia, por causa da perseguição. No começo, quando Paulo chegou ali, os irmãos haviam ajudado na manutenção do apóstolo Paulo. E naquela ocasião, mais ou menos
8 a 10 anos depois, quando Paulo estava preso, os irmãos renovaram o seu favor, mais uma vez, para socorrer o apóstolo Paulo. Mas Paulo vê tudo isso, meus irmãos, como a mão providente de Deus. Vejam os irmãos como Paulo recebeu a oferta dos irmãos de Filipos, versículos 17 e 18. Não que eu procure o donativo ou a doação, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Mesmo alegre e grato em receber os donativos da igreja de Filipos, o apóstolo Paulo, de maneira sábia, de maneira também carinhosa, procurou mostrar a todos os irmãos da igreja de Filipos que ele não estava em busca de ofertas. E o que mais lhe alegrava era o fato de que aquela igreja, ao socorrê-lo, com isso estava prestando culto para Deus, meus irmãos. Mais uma vez, versículo 18, veja que Paulo diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Nós temos aqui uma linguagem que vem do Antigo Testamento, no final do versículo, e diz respeito às ofertas sacrificiais que eram levadas pelos judeus ao altar do sacrifício, quando apresentavam ofertas ao Senhor, animais para serem sacrificados. E essas ofertas, quando recebidas por Deus, quando fruto de um coração arrependido, quando fruto de um coração crente, quando fruto de um coração contente com o perdão de Deus e clamando o perdão de Deus, quando eram levadas diante do altar do Senhor, eram sorvidas por Deus como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E daí Paulo diz: eu estou muito contente, feliz que vocês tenham sido instrumento de Deus em meu favor. Estou realmente agradecido porque nada me falta, estou suprido. Mas o que mais me importa é que essas ofertas que os irmãos enviaram para mim são fruto da graça de Deus na vida de vocês e como culto para a glória de Deus em Cristo Jesus. E, meus irmãos, a falar desse modo, Paulo nos ensina como nós devemos ver as ofertas dos crentes, dos servos de Deus, como aroma suave para Deus. Aroma suave ou aroma agradável, como disse aos irmãos, é uma expressão que tem a sua origem no Antigo Testamento para falar do cheiro agradável dos sacrifícios queimados que eram oferecidos pelo povo de Deus a Deus. E eram, como disse os irmãos, cheiro suave, aroma suave, agradável, quando eram ofertas oferecidas por crentes arrependidos, quando Deus as recebia como uma oferta de crentes arrependidos e fiéis. As ofertas de crentes fiéis são como um sacrifício aceitável a Deus. Sacrifício aqui significa uma oferta oferecida a Deus. E o aceitável, a palavra aceitável, oferta da qual Deus se agrada. Lembrem-se, meus irmãos, que Cristo ofereceu-se a si mesmo como oferta sacrificial por nós. E é só por isso que nós somos aceitáveis diante de Deus. E já não precisamos mais, como faziam os israelitas,
a igreja no Antigo Testamento, nos apresentar diante de Deus com sacrifício de animais para o perdão dos nossos pecados. Porque com a única oferta, a oferta de si mesmo, Cristo nos resgatou da condenação do pecado. Ele nos fez aceitáveis a Deus, a sua oferta foi aceitável a Deus. Porém, meus irmãos, uma vez salvos por Cristo, motivados por gratidão e amor a Ele, com alegria, nós vivemos para a glória dEle, nós entregamos toda a nossa vida a Ele em louvor e gratidão a Deus. Nós não damos apenas uma parte do nosso ser e recursos, dons e talentos a Deus. Mas tudo é dele, meus irmãos. Tudo pertence a Ele. Os nossos recursos, os nossos dons, os nossos talentos, habilidades e posses, tudo pertence ao Senhor. São posse dele. Para o crente não é um peso insuportável ofertar para a obra de Cristo, como não foi para os irmãos de Filipos. Nós não nos sentimos fazendo um favor para Deus quando ofertamos, pelo contrário, nós sabemos que estamos servindo a Cristo, porque Ele nos fez o maior dos favores, quando nos salvou por meio do sacrifício do seu próprio Filho. Então, com essas palavras, Epafrodito me passou as mãos, o que veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Paulo mostra, ensina, que as ofertas dos filipenses foram, antes de tudo, culto para o Senhor. Adoração ao Senhor. Entendam mais uma vez, meus irmãos, Paulo precisava dessas ofertas. E ele era muito grato, foi muito grato pelas ofertas dos irmãos. Recebi tudo, estou abastecido e sou grato. Mas vejam a maneira como Paulo recebeu essas ofertas dos crentes. Como aroma suave, sacrifício agradável ao Senhor, como culto ao Senhor, como adoração a Deus, como uma oferta da qual, sobretudo, Deus se agradou. Quando nós ofertamos para a igreja, para o progresso do Evangelho, nós o fazemos, meus irmãos, como culto para Deus, como adoração para Deus, como sacrifício para Deus em Cristo Jesus. Agora no Novo Testamento, culto para Deus em Cristo Jesus, adorando a Ele. E, portanto, crentes fiéis, que têm alegria em dar de suas posses, ofertas de adoração a Deus, têm em seu coração essa convicção, como a de Paulo, como dos irmãos de Filipos, é em Cristo Jesus e para a glória dele que nós vivemos. E isso inclui, evidentemente, os recursos que Deus, na sua providência, nos dá. E Paulo, então, termina, meus irmãos, o trecho que lemos com uma promessa tão gloriosa para aqueles que assim o fazem. Os que estão contentes em Cristo, confiando e seguros na providência de Deus e vivem em gratidão a Ele. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus, com sua gloriosa riqueza, supre todas as nossas reais necessidades. Ele conhece a nossa estrutura, sabe quem somos. E, meus irmãos, não há ninguém que melhor nos conheça, que melhor saiba aquilo que necessitamos. Por isso, como Cristo diz, e lemos em Mateus 6, 31, 32, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Vosso Pai Celeste sabe
que necessitais de todas essas coisas. E Deus, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, nos sustenta, nos dirige, nos governa, suprindo em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Portanto, meus irmãos, já concluindo o sermão dessa noite, o testemunho de Paulo nessa passagem nos ensina, nos encoraja a viver alegres em Cristo, contentes em Cristo, confiando na providência do Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós vivemos dias duros, difíceis. Os irmãos todos têm essa experiência. Sempre foi assim, meus irmãos, ao longo da história. Há momentos em que a viagem vai mais tranquilamente. Há momentos de turbulência. Há momentos de dor e tristeza, de angústia e dificuldade. Mas em todas essas circunstâncias, nós podemos viver alegres em Cristo. Nós podemos ter um coração contente em Cristo. Nós podemos viver confiando na providência soberana do nosso Pai Celestial. E depois de termos ouvido sobre tudo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, ao longo dessa carta de Paulo aos Filipenses, será, meus irmãos, que nós podemos dizer, junto com Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Meus irmãos, se nós estamos em Cristo, nós podemos, não por nós, não pela força do nosso braço, mas confiando no governo providente do Senhor e sustentados pelo poder soberano do Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, é o nosso Senhor, é o nosso Deus, aquele que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, é o nosso Deus. E por isso nós podemos viver contentes nele. Mesmo quando nos faltam a saúde, os recursos, ou eles são diminuídos repentinamente. Mesmo quando somos, meus irmãos, batidos pelos gélidos, frios ventos da morte, nós podemos ter um coração contente por estarmos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para mim é interessante a palavra que Paulo usou. Aprendi a viver contente, ou independente das circunstâncias. Não por considerá-las indiferentes a mim, mas por saber que o meu Senhor, Cristo Jesus, é quem governa sobre as circunstâncias, é quem dirige todas as coisas. Por isso, posso estar contente nele. Meus irmãos, nós devemos e podemos depender tão somente de Deus para viver seguro. Quando nosso coração se enche de ansiedade, de dúvida, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Quando sairei dessa UTI? Terei que entrar nela. Nós podemos nos voltar para o nosso Senhor e então suplicar a sua graça e ter o nosso coração com lágrimas nos nossos olhos, mas seguros nele. O salmo que lemos na abertura do culto, no início, quando estávamos cantando, o Salmo 37, lemos uma parte desse salmo. O salmista contrasta a vida dos justos e a vida dos ímpios, a esperança do justo, a esperança e a não esperança dos ímpios. E
E para nós, os que estamos em Cristo Jesus, os que confiam no Senhor, o salmista diz: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes. Confia no Senhor. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E Davi diz: fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mais de uma vez, esse salmo diz: os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na sua abundância de paz. Nós podemos viver contentes com essas grandiosas verdades. Lembrem-se, meus irmãos, mais uma vez, nosso Deus, o Deus de quem somos e a quem servimos, é o Criador e Senhor de todas as coisas, aquele que reina soberanamente sobre todo o tempo, toda a história, toda a circunstância, sobre cada pessoa, cada governo, sobre vírus, protozoários, homens, tecidos, órgãos, todas as coisas estão debaixo do governo soberano do nosso Deus. Nele nós estamos eternamente seguros. Aquele que começou a boa obra da graça em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E há de nos guiar ao longo da caminhada, enquanto aguardamos novos céus e nova terra, a pátria celestial, onde habita a justiça, pois a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos dê graça, que Ele nos abençoe, que Ele nos ensine a viver contentes, seguros e gratos pela sua providência para conosco cada dia. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar mais um cântico.